com a prevalência do materialismo, o que ocorre? Não se acredita na continuidade da vida após a morte do corpo. Ali no túmulo, tudo se acaba. Se acaba tudo no túmulo, tudo que eu tenho que fazer enquanto eu estou na vida material, na vida biológica. E aí volta naquela questão da prontidão moral, que eu vou querer o quê? O máximo de gozo da vida. Eu vou viver a vida, não é assim que costumo dizer? Eu vou viver a vida e ter as referências no aspecto moral da vida.
ficam sabendo que não se pode violar impunemente a lei de Deus. Deus, o Criador, e no nosso planejamento reencarnatório ficou estabelecido um tempo que nós vamos estar encarnados, o tempo que o corpo biológico vai viver, o tempo que o fluido vital, nós recebemos uma carga de fluido vital, um vai viver um mês, 10 meses, anos, e cada um, de acordo com aquele planejamento, com a necessidade daquele momento, vai ter um tempo determinado, encarnado. E nós não temos o direito de violar essa regra. Então a proibição é como se fosse mesmo uma proibição para que nós não venhamos a tentar contra ele, mas compreendendo que a gente está no processo de evolução, de trabalho, e o sofrimento que nós estamos submetidos a ele muitas vezes é temporário. Ora, o que nós queríamos quando a gente lembra que estamos vivendo num planeta de provas e expiações, nós vamos ter uma felicidade relativa, proporcional ao que o planeta dessa ordem nos oferece, né? Então, aqui, ó, o espírito, ele passa a ter certeza da vida futura. Então, ele vai se opor ao suicídio porque ele está sempre com a compreensão da vida futura. Ainda, ele sabe que o resultado que muitas vezes o suicida espera não vai acontecer. Aqui, nós temos um caso que Kardec cita no livro do Céu e Inferno, da mãe, o filho que desencarnou, me parece que aos 21 anos, e a mãe, muito desesperada, ela comete suicídio, ela se enforca. E ela, não, meu filho, eu vou também, eu vou te encontrar, né? O que aconteceu? Infelizmente, houve uma separação maior ainda, ela, um compromisso maior, um comprometimento, um tempo maior, para que ela pudesse reencontrar aquele filho. Então, isso está lá no livro do Céu e Inferno. Ainda foge de um mal para cair num outro pior, porque se tinha um compromisso até aquele momento para resolver, ela, no caso dessa senhora ou qualquer outro que venha a praticar o autoextermínio, ele está atentando contra a lei de Deus, então ele está acrescentando mais um compromisso para resolver. E outra coisa, a reunião então das pessoas, tem um outro caso que conta de um casal que não pôde, vamos dizer, viver o seu amor em conjunto, eles combinam de suicidar. O que ocorre? Separam-se mais ainda. Não vão ter o chamado reencontro desejado com os entes queridos. Não naquele momento. Mais para frente, certamente isso virá a acontecer, mas num tempo muito maior. Então, Jesus, ele veio nos trazer orientações muito interessantes e os espíritos amigos vêm complementar, vêm auxiliar no sentido de nos esclarecermos cada vez mais. João, aqui no registro, no capítulo 10, versículo 10, temos
vitalidade e fervor. Frouxidão moral? Frouxidão moral, né? E ainda, logo era famosa por três coisas: o interesse bancário, a indústria têxtil e a produção de uma determinada pomada curativa para os olhos. Então, vivia em função do que esses três pontos poderiam gerar de recursos, de riqueza. Eu estava incluído nisso. Então, João faz referência a isso para comparar àquela fala anterior de que se és morno, não dá, tem como que nós temos que ser. Ou nós vamos ser frios, e ele faz uma relação de frio refrescante, que ajuda, que ampara, que colabora, que acolhe. Ou é quente, porque faz com fervor, faz com dedicação, faz com vontade. Então é aquele tradicional em cima do muro, a gente já ouviu isso, né? Fica em cima do muro, não decide, fica ali para ver, para que lado eu vou. Então, és morno. Aí eu quero fazer essa relação, ou correlação. A questão da vida em abundância que Jesus colocou e és morno. Como estamos nós? Com a vida que recebemos presente de Deus, nós estamos vivendo a vida que temos na abundância que o Criador nos possibilita, ou estamos mornos, nem frio nem quente, estamos mornos, a água está ruim, a água não está nos ajudando, não está nos beneficiando. Já eu vou colocar algo mais, enquanto isso vamos pensando, né? Leon Denis, filósofo jovem, filósofo da doutrina espírita, ele no livro O Porquê da Vida, ele faz algumas observações, questões que eu acho que todos nós já fizemos algum dia em nossas vidas. Então ele coloca lá: qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e ao seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo. Acho que todos nós já nos fizemos esse questionamento, né? Acho que o livro é muito interessante, ele faz colocações, ele é um escritor, um filósofo maravilhoso da doutrina espírita. Ele conclui falando sobre, por exemplo, da imortalidade, dessa confiança que a gente tem na vida futura, da confiança em Deus. Mas fica então a dica para a leitura do livro, quem não fez ainda. E essa parte que eu tirei do livro Obras Póstumas, que aí a gente volta a correlacionar com a questão, o tema que nós estamos tratando. Nesse livro, considerado como escritos de Kardec, tem um trecho que diz o seguinte: isso aqui está lá na parte que fala da regeneração da humanidade. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá ao opor mascarará por meio de terríveis lutas o fim do reinado dos que a constituem. Então ele começa a falar aqui a respeito da regeneração da humanidade, que também Kardec colocou no livro A Gênese, quando ele fala desse momento de transição planetária e fala da nova geração. Mas até a gente estruturar essa nova geração, nós vamos passar por essa dificuldade. Nós falamos de materialismo, de falta de fé, de distanciamento de Deus. Então ele ainda fala: desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que sem apressarão o advento da era de renovação. Aí a gente vai lá na Gênese, quando ele fala que calamidades, flagelos, Kardec explica lá, não está falando de terremoto, não está falando de tsunami, não físico, vai acontecer, isso faz parte do processo, mas são terremotos, tsunamis, calamidades de ordem moral. Nós nos permitimos aquela frouxidão
mansidão, que Kardec se referiu no trechinho do Evangelho que nós vimos, e agora a gente tem que ajustar isso. Mas nós estamos passando por momentos de muita dificuldade nessa questão. Nós estamos passando por momentos de não valorização da vida. Olha as manifestações que a gente está tendo. Aqui eu não quero me referir só ao aspecto do autoextermínio, mas a forma que nós estamos entendendo, observando e considerando a vida. A intolerância é muito grande e a gente não valoriza a vida do outro. Se o outro não pensa como eu penso, a vida dele não importa. E isso é um momento muito grave que nós estamos passando, que Kardec já havia colocado isso lá no século XIX. Ele prossegue e diz assim, aqui ainda, obras póstumas, saímos da Gênesis e voltamos para obras póstumas. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. A gente não ouve, não vê isso muito divulgado na mídia, mas quem trabalha na área da saúde tem registrado criança de 9 anos praticando o autoextermínio. 9 anos, 13 anos, isso está se multiplicando. O que é que está acontecendo com as nossas crianças para que isso venha a acontecer nessa proporção? A gente tem aí uma estatística bem expressiva entre da criança e do velho. E aí tem toda uma história da questão da velhice, da dificuldade quando o idoso não é acolhido, não é amparado, a sua solidão que o leva também a essa prática. Mas a criança também já colocava a loucura jamais será atingida tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrer estarão riscados do número dos vivos. Quantos são aqui? Os homens aqui no sentido homens, mulheres, que estão vivendo à base de determinados medicamentos, porque senão não consegue pouca semana mesmo, um jovem de 40 e poucos anos começou a ter uma crise, eu não aguento, precisou de pronto-socorro, de ambulância para levar numa crise, uma dificuldade respiratória muito grande, chega uma situação de pânico, e isso é só um exemplo, a gente vê isso, adolescentes, todas as idades, na verdade, com um sofrimento muito grande nessa questão, sofrimento mental, sofrimento dessa ordem emocional muito grande. Então, eles estão muito riscados do livro dos vivos, dos registros dos vivos, mesmo com a proposta de um tratamento antimanicomial, tudo, mas muitas pessoas estão riscadas, não fazem parte. É como se não estivessem vivendo, uma vida normal. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Então, segundo Kardec, já nos colocava aqui no Obras Póstumas, e a gente vai lá na Gênesis de Kardec, tá? A gente vai lá e vê essa colocação. Ora, o que Jesus, aqui no registro de Lucas, nos disse? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Então, quando Jesus se apresenta, Ele atrai a todos, principalmente pais, aqueles que estavam de fato precisando de ajuda e aceitando e buscando, os pobres em espíritos, aqueles que estavam buscando a justiça, enfim, ele acolhe a todos, não importa qual nação, não importa qual status, o que faz parte na vida social. E a gente sai da obra
céu e inferno, no capítulo 7, quando fala da doutrina das penas do inferno, tem lá colocado o seguinte no item 10. Evidente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da sua criação. Isso daqui para nos afirmar, então, que Deus não nos criou para sofrer, Deus nos criou para sermos infelizes. Algumas pessoas dizem, mas os espíritas falam que tem que sofrer, porque se não sofrer, não é não? Está errado isso, né? Não é uma interpretação errônea dessa ideia. E o que é sofrer? Aí a gente começa ressignificando, procurando o entendimento do que é o sofrimento. E Kardec prossegue. E do contrário, Deus não seria bom. Se a gente começa lá com as qualidades de Deus, né? É justo, é bom, misericordioso. Então, se Ele é bom, é justo, Ele não nos faz, você vai cantar e vai ficar feliz porque você sabe cantar. Eu não sei cantar, vou sofrer. Não seria justo isso, né? Tem que gostaria de tocar violão e cantar, mas eu não tenho direito de ser feliz se eu não conseguir? Não está certo isso. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito. Então não vai ganhar, você não vai cair no colo de graça, não. Então nós temos que ter uma outra jornada. Ela não pode perder essa referência, então. A perenidade da sua felicidade é, portanto, a consequência da sua imortalidade. Então nós seremos felizes, vamos conquistando essa felicidade até alcançarmos os patamares mais elevados da criação, espíritos puros, né? Aí nós entenderemos o que é felicidade. Hoje, explicar o que é felicidade para a gente é até difícil, embora tenha alguns momentos emocionantes. Por exemplo, há duas noites atrás, assistindo, não sei o nome da cantora, uma senhora de 90 anos, em Paris, no Arco do Triunfo, cantando a liberdade, uma ópera de Verdi, cantando sobre a liberdade, e uma orquestra maravilhosa, uma voz maravilhosa, e aquilo ali parece que vai assim, sabe? Dá a impressão que você vai até o lado, tão belo que é comemorando os 80 anos do fim da guerra do terceirizado do nazismo, né? Mas maravilhoso. Bom, a gente já vai terminando, então assim, a questão do suicídio provocado pelo idiotismo e pela loucura. O espírito sofre constrangimento, isso é claro que modifica a pena. Quando eu estou lúcido e tranquilo, eu tenho entendimento, eu vou ter uma consequência. Alguém que está com alguma dificuldade, algum sofrimento, algum constrangimento, isso vai modificar em termos de pena. E para a gente finalizar, isso daqui eu já trouxe, quero repetir, de onde vem o esforço pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis. Então são três situações, segundo o Espírito, que leva a ter o esforço pela vida. Então, na ordem que ele coloca, ociosidade, então a ociosidade se tem os aspectos, a falta de fé e anima a saciedade. A ociosidade, em qualquer idade, não tem o que fazer. A criança quer brincar. Aí a gente vai passando pelas diversas fases, tem que ter um preenchimento importante da nossa vida para nos dar o sentido da vida. Então, a ociosidade fala da falta de fé, que seria a gente perder as referências, a relação com o Criador. Aí a gente tem a doutrina espírita nos falando da fé raciocinada. A gente tem que ter fé, não é uma fé cega, é uma fé que nos permite questionar, compreender. Isso contribui muito mais para o nosso fortalecimento. E a saciedade. Regra geral, associa-se saciedade com a alimentação, mas não é só a alimentação. Nós estamos saciados de quê? Olha, eu preciso comprar um vestido novo, um sapato novo. Em tudo, o que mais? Eu quero mais. Aí se você não consegue, Aí eu fico triste. Olha, o seu filho adolescente
aqui está todo mundo, pois não, pode sentar, com licença, oi, como vai, tudo bem, a gente é médico. Mas chegar ali fora, como que a gente age? Será que nós realmente demonstramos, vivenciamos? E é isso que nós precisamos, né? Vida e abundância, vou só ler assim, depois, olha, o que seria? Vida eterna